Olá, Jornal da Justiça, uma série sobre mediação. Nós estamos aqui para tratar de um tema muito relevante para a cidadania brasileira, que, na verdade, representa a possibilidade de diminuição do acervo judiciário através do diálogo. Por isso que chamamos a mediação de justiça do diálogo. Nós temos aqui o Dr. Wilson Pimentel, um advogado de um grande escritório, um grande advogado de um grande escritório, e agradeço ao Dr. Sérgio Berruja pela exceção do seu tempo aqui para discutir esse tema de alta relevância para nós, e o Dr. Vitor Farjalo, da FETransport. Também pedimos aí que o senhor transmita nossos agradecimentos, né, pela cessão do seu tempo e do conhecimento de vocês aqui sobre esse tema, que me parece, né, pode impactar positivamente ou não a justiça brasileira e a vida das pessoas nos próximos anos. Eu penso que talvez esse tema possa trazer aí uma revolução nas estruturas da vida do cotidiano do judiciário. Mas dizia uma personalidade do passado que as leis são boas, mas melhor é o bom uso delas. Então nós estamos aqui para falar hoje da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. Essa é a lei de mediação entre particulares e também trata, por incrível que pareça, né, da autocomposição de conflitos dentro da administração pública. Então, embora seja uma chamada lei de mediação, nós temos aqui dois temas que estariam embutidos nessa lei, que é a mediação e uma autocomposição dentro da administração pública, uma situação que provavelmente nós vamos fazer aí um programa específico para ela, já que tem várias nuances e várias questões novas. Mas eu começo com o Dr. Wilson perguntando: o senhor achou que essa lei vai trazer realmente esse impacto? Ela é uma boa lei? O senhor acha que ela pode ter uma mudança positiva do cenário jurídico nos próximos anos? Bom, doutora Silviana, a lei é muito bem-vinda e ela vem no momento adequado. Vem no momento adequado porque até pouco tempo, no início do ano, não tínhamos nenhuma lei que tratasse da mediação. O novo Código de Processo Civil passou a regulamentar a mediação judicial e a gente carecia de uma regulamentação para mediação extrajudicial. Então eu acho que a lei vem no momento adequado. A vacácio dela, inclusive, um pouco menor que a do novo código, ela entrará em vigor antes do novo código, e ela regulamenta uma série de tópicos que precisavam ser regulamentados para que a mediação possa deslanchar. O novo código que você referiu deve ser o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, exatamente. Que já antes de entrar em vigor, já causou uma certa polêmica no meio jurídico. Fala-se até da possibilidade, que eu acho que não vai acontecer, de se adiar um pouco mais a vigência dele, mas eu acredito que não, deve ter alguns ajustes aí. Mas, doutor Farjalo, o senhor concorda com a opinião do seu colega aí? O senhor acha que é uma boa lei? Vai mudar muita coisa na nossa vida? Plenamente, doutor. Eu concordo, sim, com a opinião do doutor. Eu acho que a mediação se fazia necessária, a lei, para concretizar, para estabelecer um procedimento, né? Então, hoje nós temos, na minha opinião, um processo de mediação institucionalizado, início, meio e fim, tendente a uma finalidade. Então, realmente um processo. E a mim me parece apenas que ela poderia ter ido um pouco mais além. Eu penso que no Brasil nós poderíamos evoluir um pouco mais nessa questão da solução alternativa de conflito, migrando para uma obrigatoriedade em determinados pontos, e isso ela não traz. Quer dizer, a opção ainda, o exercício opcional da 1%, da mediação, da autocomposição do conflito, ou pelo menos da tentativa de autocomposição do conflito, a minha opinião, ainda não satisfaz o desejo de diminuição dessa sobrecarga, evidentemente, do judiciário, com ações que nem sempre autorizariam, pela natureza,
para que fossem ao judiciário, com todas as consequências daí decorrentes. E digo isso baseado na própria Constituição, baseado em que hoje nós temos definição, ou pelo menos a Constituição trouxe a possibilidade de você estabelecer procedimentos próprios para objetos ou ações de menor expressão econômica, menor expressão jurídica. Então, apenas para sintetizar, eu penso que se poderia estabelecer essa obrigatoriedade segundo o nível do objeto do conflito ou da carga de tutela necessária ao conflito. Essa seria a minha opinião, a fim de que realmente... Na sua opinião, então, a mediação tem que ser uma etapa obrigatória de todo o processo? Seria uma etapa obrigatória do processo, de nível ou cujo objeto do conflito se permitisse, por uma gradação lógica, uma gradação econômica, jurídica, de relevância social, ou o que fosse, que permitisse essa obrigatoriedade, enfim, por uma definição da carga de tutela estatal que se deveria colocar em cima desse... Só para informação, né, que talvez das pessoas, o artigo 3º da nova lei, da Lei 13.140, fala que pode ser objeto de mediação o conflito que tiver sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Talvez o direito de família, talvez se enquadre nessa questão aí, mas de qualquer maneira, a ideia de você forçar a mediação como etapa, vamos dizer assim, preliminar de todo o processo judicial, evidentemente, eu acho que poderia ocasionar uma certa morosidade, uma crítica à morosidade do judiciário. Poderia, mas eu acho que é um sacrifício que deveria, que valeria a pena. Eu acho que toda excepcionalidade, nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade com o número de processos, com o acervo, né, do contencioso, com o acervo dos processos, principalmente as ações em massa, ações de consumidor. Realmente, toda excepcionalidade, na minha opinião, demanda soluções excepcionais, que não, evidentemente, afrontem normas constitucionais fundamentais. Eu não penso que se exigir uma etapa prévia conciliatória por uma mediação, seja afastar o judiciário, seja dar inacessibilidade à justiça, apenas se estabeleceria uma etapa de processo em que se para a mediação e, assim mesmo, condiciono, mais uma vez, repito, para determinados objetos de litígio, para determinadas causas, expressões econômicas menos gravosas, menos onerosas ou de jurídicas de menor relevância. Então, eu sou concordo com isso, acho que a mediação tinha que ser obrigatória. Essa beleza do direito, assim, eu não concordo com todo o respeito ao doutor Vitor. Eu acho que num país que tem 100 milhões de ações judiciais, você estipular uma fase obrigatória de mediação e conciliação é um tanto complexo. E acho, inclusive, que o novo Código de Processo Civil, quando previu no início do procedimento comum a audiência do 334, que se ela não é obrigatória, a sua designação ela é obrigatória, porque ela só não vai acontecer quando o réu se manifestar aqui no campo. Então, todo processo comum, o ordinário vira agora comum, ele vai começar com a designação de uma audiência. E o réu só não tem nenhum estímulo para se manifestar antes de 10 dias da audiência, dizendo, não tem interesse. Então, eu acho que a preocupação que o senhor colocou de atrasar o processo judicial, ela existe. Acho que existem outras formas de se estimular ou de incentivar o uso dos métodos de autocomposição, e a lei traz alguns incentivos. Eu esqueci de pontuar alguma coisa, porque de repente... Eu vou chegar lá. Mas, de repente, né, a gente pode estar criando, né, duas filas. Uma fila para o juiz decidir e outra para o mediador obter a mediação. E isso pode fazer com que a mediação seja estimulada. Na medida que você tem a fila, você vai, ao invés de você exercitar esse diálogo da aproximação,
nós vamos transformar a mediação numa outra maneira de conseguir um acordo. Vai chegar lá o mediador, eu tenho 300 processos para fazer mediação aqui, chego lá, não tenho acordo, não vou nem buscar, não vou nem me empenhar naquela situação em que eu acho de antemão que o acordo não é, né, a melhor, vamos dizer assim, é uma alternativa fácil. De qualquer maneira, nós, como, né, costumo dizer aqui, não somos um programa de perguntas e respostas, mas queremos ouvir a sua opinião. E está aí esse um tema que talvez vocês possam nos ajudar a obter aí uma resposta efetiva. Qual a sua opinião? Tu acha que realmente a mediação tinha que ser obrigatória? Na sua opinião, a mediação obrigatória é uma causa de morosidade da justiça? Mais uma etapa que vai retardar a decisão final obtida, ou que se queira obter? Ou seria realmente um sacrifício que vale a pena tentar, com os métodos de aproximação do diálogo, obter uma solução satisfatória e evitar as agruras do processo? Na sua opinião, para nós é importante, sua crítica também, e eu então gostaria, né, de submeter ampliar esse debate para a nossa assistência. E se tiver oportunidade, gostaríamos realmente de ouvir sua opinião. Jornal da Justiça, mediação, voltamos no próximo bloco. Voltamos no Jornal da Justiça com a série Mediação. Terminamos o nosso último bloco falando da importância da opinião de vocês e também, né, do debate que se instaurou aqui a respeito da necessidade ou não da obrigatoriedade da mediação nos processos judiciais. Nosso e-mail, né, Fale com a Justiça, está na tela. E nós aguardamos, né, ansiosamente a opinião de todos vocês e gostaríamos realmente de saber se a justiça seria mais ágil com a mediação obrigatória ou se isso não teria nenhuma influência ou seria apenas uma tentativa mais uma tentativa de se eliminar o acervo judiciário através da mediação. O doutor Fajardo, me parece, né, que estava colocando aí que essa obrigatoriedade tem que ser direcionada para questões pontuais. E eu coloquei aqui, equivocadamente, como se fosse uma questão obrigatória e genérica. Eu peço, né, perdão, mas é que eu aproveitei para uma discussão que antecipou, né, ou esteve presente, né, na elaboração das tratativas da lei, em que no anteprojeto havia uma séria discussão veio à tona, no sentido de tornar ou não o procedimento de mediação obrigatória no processo. Eu aproveitei o gancho e né, coloquei o tema aqui. Mas me parece que a sua opinião é que essa obrigatoriedade não teria que ser genérica, mas sim pontual em algumas questões. Então eu peço que o senhor explique para a gente. Na verdade, o que eu quis dizer, e me penitencio se não fiz bem, é que eu penso que não só a mediação judicial, eu penso que o que se deve criar evidentemente, dentro de uma estrutura legal, um processo ou um procedimento, mesmo extrajudicial, prévio ao processo judicial. Quer dizer,
na verdade, tornar obrigatória a tentativa de autocomposição antes do judiciário. Na verdade, não é já no judiciário, antes do judiciário. E cito um exemplo, e também quero dizer que a minha opinião, até para que nós possamos... O Supremo não gosta também dela, né? O nosso egrégio Excelso. Por quê? Porque na lei trabalhista, processo trabalhista, inaugurou aí as comissões prévias de conciliação que visava exatamente impedir que as ações fossem ajuizadas antes de uma tentativa de conciliação perante sindicatos, etc., com representação toda regular, e o Supremo considerou que teria que ser facultativo o princípio de acesso ao judiciário, enfim, da inafastabilidade da jurisdição, etc., que, na minha opinião, modestíssima e com todas as gêneras, eu acho que não se chega a esse ponto, a obrigatoriedade por uma necessidade, evidentemente, social relevante de que a justiça se opere, se faça célere e se atenha a realmente processo de alto nível, que nós pudéssemos estabelecer uma distinção que a própria Constituição fez para autorizar sumaríssimos, sumários, autorizar coisa entre ações, no artigo até trouxe aqui, no artigo 98, inciso 1º, 98 da Constituição, na criação dos juizados especiais. Quando ela pensou em exatamente criar algo mais célere, com menor preocupação para se chegar a uma lesão de um terno que um costureiro tenha feito mal feito, chegar lá, isso aí não é uma culpa citada, enfim. Então, eu tenho impressão, a identificação de níveis de tutela, a separação de níveis de tutela pelo bem jurídico em jogo, para mim, seria fundamental para estabelecermos essa obrigatoriedade de procedimento que não levasse a esse afogamento do judiciário. Pelo nosso tempo exíguo aqui... Desculpe se eu me estendi. Não. Esse tema tem que ser objeto de exploração de um único programa. Porque aí nós temos que discutir quais são essas tutelas e tal. E uma questão que eu colocou. Os juizados especiais, como foi colocado aí, são um paradoxo. Eles são mais lentos que a justiça comum em alguns lugares. Porque a procura foi tão grande em que os juízes não estão dando conta da demanda. Então criamos juízes leigos, enfim, a Semana Nacional de Conciliação, que o CNJ instalou, tudo isso para desafogar, de certa forma, a quantidade de processos que está em tramitação nos juizados especiais. Mas eu queria ouvir, doutor Wilson, a seguinte indagação. Se tivéssemos que escolher ações que a mediação seria, vamos dizer assim, obrigatória, porque o que você está colocando, nós estamos falando de uma cláusula compromissária prévia. Ou seja, a pessoa, antes de entrar com a ação, poderia tornar a mediação obrigatória. Então, no caso, até deveria buscar. Mas, de certa forma, isso existe na lei. Só que tem que haver uma previsão contratual. Sim. Então, havendo, na hora de você comprar um telefone celular, de comprar uma geladeira, uma coisa assim, no contrato de compra e venda, você tem que colocar lá, olha, antes de se buscar a tutela jurisdicional, você tem que procurar o caminho da mediação. Agora eu pergunto, onde? Câmaras privadas, mediações criadas pelas próprias empresas, ou porque se é antes do processo, não pode ser mediação judicial. Então nós vamos ter, então, câmaras privadas de mediação ou talvez escritórios de advocacia especializados nessa mediação prévia. Seria esse o caminho? Eu acho que esse ponto foi um ponto muito feliz da lei, porque essas cláusulas eram colocadas nos contratos e eram solenemente desprezadas pelos advogados. Antes de entrar com ação judicial ou de instituir uma arbitragem, tem que tentar mediar. E as partes simplesmente pulavam essa etapa. Hoje, com a nova lei, as partes têm que obedecer. Se tiver previsto um prazo e a parte ajuizar uma ação judicial ou tentar iniciar uma arbitragem, o árbitro ou o juiz mandará que o processo fique suspenso até que seja tentada a mediação nos termos da cláusula contratual. Então, acho que esse é um avanço gigantesco que a lei dá, porque ela atribui algum efeito a essa cláusula que normalmente era desrespeitada pelas partes. É muito interessante, porque, de certa forma, eu nem insisto, né? Veja, ok, vamos procurar a mediação extrajudicial. Mas quem seria esse mediador extrajudicial?
me parece uma questão interessante. Porque se é extrajudicial, estaria fora ou dentro da estrutura do Poder Judiciário? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Estando fora da estrutura do Poder Judiciário, nós então estamos discutindo aqui a possibilidade de mediação privada. Escritório de advocacia, câmaras especiais de mediação, tribunais de mediação, como tem os tribunais arbitrais. Onde seria isso? Eu penso que seriam entidades representativas. Eu, nesse caso, inclusive, estou aqui representando uma entidade, né, a FETransport, e eu já levei isso a um seminário nosso e mostrei que a necessidade dessa difusão, dessa possibilidade da mediação, junto a entes que têm, por característica, essa facilidade de colocação local, de situação local, etc. Além disso, as entidades de representação geralmente trazem em si, né, pelo menos é o que se espera, né, um grau de imparcialidade que já facilitaria. Uma entidade de representação? Federação, os sindicatos. No Código do Consumidor mesmo, nós temos sindicatos econômicos, de categoria econômica, que podem, inclusive, celebrar convenções. Essa experiência foi mal sucedida, de utilização dos sindicatos como mediadores. Mas, na minha opinião, mal sucedida, eu não gostaria de emitir essa opinião assim, sem parecer de forma leviana. Não. Eu também não conheço. Mas eu acho que foi um momento em que a Justiça do Trabalho passava também por um período de necessidade de empoderamento. Nós tivemos um momento que veio com a Emenda 45, que deu esse empoderamento, com novas competências. A Justiça do Trabalho, na minha opinião, ela passou por um momento de quase extinção, de ser integrada à Justiça Federal, e Vossa Excelência e Luiz Colega vão verificar que essa lei, lamentavelmente, até porque ela exclui as relações de trabalho. Realmente. E aí, ao excluir as relações. Tem uma lei própria. E ao excluir as relações de trabalho, na minha opinião, ela traz uma diminuição naquilo que eu disse, problema do nível de tutela. É de não, né, de dizer, olha, o trabalhador está sujeito a uma tutela especial. Então, como outras situações estarão sujeitas a uma tutela. E aí, daí, para uma interpretação de alargamento. É que me preocupa. Eu pretendo até sugerir à produção do programa uma discussão dessa pauta de mediação na Justiça do Trabalho, que me parece extremamente relevante. Mas eu só queria perguntar, não seria melhor, porque me parece assim, se você pega uma entidade representativa, para o consumidor, a parte, né, vamos dizer assim, teoricamente lesada, ela se sentiria quase que se entregando, né, na cova dos leões, que é uma entidade representativa da parte lá. Agora, talvez seria melhor os escritórios de advocacia, talvez serem especializados em mediação e atender essa demanda, serem contratados pelas partes. Sem dúvida. Eu acho, desembargador, que, assim, que os escritórios vão ter advogados especializados em mediação, como já existem alguns, esse número vai crescer, e as entidades representativas, Firjan, Associação Comercial, CNSEG, elas têm, por exemplo, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, ele é um centro fundado por essas entidades. E ele oferece os dois serviços. A mediação, assim como ele, existe a Fundação Getúlio Vargas e outros centros isentos, né, que podem oferecer esse serviço de administração de casos de mediação e de arbitragem também, mas aqui no mediação. Mais um tema, né, para nós discutirmos isso aí também. Bom, de qualquer maneira, nosso tempo se esgotou e eu agradeço imensamente a participação de todos. Lembrando que vocês podem se manifestar, críticas, sugestões e perguntas no nosso e-mail, que está na tela, fale com a Justiça. E agradeço mais uma vez a participação do doutor Vitor Fajardo, do doutor Lúcio Pimentel, renovando aqui, né, os nossos agradecimentos à instituição que representa, a FETransport, o escritório do Sérgio Bermude, porque eu acho importante, né, essa visão, digamos assim, ampla de uma instituição, de um escritório de advocacia e, de certa forma, também do judiciário, sobre um tema que pode representar a redenção da justiça brasileira. Boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima.